Pois é, meus amigos, Lula resolveu apostar todas as suas fichas na indicação do Bessias, o garoto de recados do PT, para o STF. E com isso, ele pode ter garantido a sua derrota e uma importante vitória para a direita, para o Brasil como um todo, que é a pauta da anistia. Tá? A gente vai falar sobre isso, vamos falar também da situação do presidente Bolsonaro. O Flávio acaba de sair lá da sede da PF, se encontrou com o presidente, seu pai, discutiu algumas questões e trouxe informações preocupantes também, tá bom? Desde já eu peço que compartilhe o vídeo, deixe o seu like e se for novo por aqui, já inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Inclusive, o deputado Nicolas trouxe informação de que amanhã, quarta-feira, a anistia poderá ser pautada lá na Câmara. Bom, vamos entender como é que todo esse processo se deu. A gente sabe que vem acontecendo no Brasil há muitos anos. A gente não precisa ficar chovendo no molhado aqui, não é? E a gente sabe que o Lula, ele vem dobrando a aposta porque ele tá com o STF do lado dele, basicamente. Né? Não vamos dourar a pílula aqui. É um conluio claro, escancarado para quem, enfim, até cegos conseguem enxergar. Lula só está no poder por conta do STF. Assim como certas figuras do STF só estão lá ainda como ministros por conta do Lula. Há um conluio, onde parte do legislativo fez parte disso tudo por um tempo, né? Ficou até meio redundante, mas é isso aí. Uma parte específica do legislativo fez parte desse consórcio durante um tempo. Hoje, nem tanto. Por quê? Porque certas figuras aí foram traídas. Resolveram confiar no Lula e quebraram a cara. Você vai confiar num mentiroso, Pelo amor de Deus, né? Então, parabéns aí, ô Pacheco. Bem-vindo ao ostracismo. Pega o seu banquinho e sente lá no cantinho do lado da Joyce Hasselmann, do Alexandre Frota, Soraya Tronic, dentre outros traidores da nação. Bom proveito. Bom, meus amigos, o Lula, então, ele resolveu comprar briga com todo mundo. Com o presidente da Câmara, Hugo Motta, e com o presidente do Senado, Alcolumbre, ao mesmo tempo. Eu sempre falei para vocês aqui que na Câmara o Lula não tem maioria. Ele tem no Senado. Por quê? Porque os senadores lá, muitos, eles têm, digamos, pendências no Supremo, né? E aí, esses senadores, para não terem seus processos desengavetados, eles fazem vista grossa para tudo que acontece no país. Permitiram que a ditadura em curso chegasse ao nível que está hoje. Então, a maioria que o Lula tem lá não é uma maioria de apoio, digamos assim, é uma maioria fisiológica. Mas para que avance alguma pauta lá no Senado, o Lula precisa dar alguma coisa, ele precisa barganhar. E ele não tem barganha suficiente para oferecer nas duas frentes que nós temos hoje, que a primeira é a anistia e a segunda é a indicação do Bessias. Então ele tinha que escolher qual das duas ele ia apostar suas fichas. E ele resolveu apostar tudo que ele tinha na indicação do Bessias. Só que fazendo isso, ele perdeu o poder de barganha que ele tinha para alguma coisa. Porque havia um acordo entre o Pacheco, Alcolumbre e o Lula. Isso aqui é conjectura minha, é leitura política do cenário. Havia esse acordo para que o próximo indicado à Suprema Corte fosse o Pacheco, e o Lula traiu o Pacheco. Ele simplesmente resolveu indicar ali um soldado petista para o cargo. Já não bastava o Dino, já não bastava o seu advogado, o Zanin. Ele quer indicar alguém da sua confiança pessoal, que é o Bessias, o garoto de recados. Lembra? A Dilma mandou o termo de posse via Bessias, via motoboy do PT, para o Lula assinar caso a PF batesse na porta dele. Não adiantou de nada, porque o Moro depois tornou nula a eventual nomeação, o Lula foi preso, e a história a gente já conhece o final, lamentavelmente, de volta à cena do crime, não é? Então, fazendo isso, Lula acabou com o poder de barganha que ele tinha e resolveu indicar o Bessias. Então, o Lula agora, ele não tem mais o que oferecer para o Senado, porque o Senado virou as costas para ele. O Alcolumbre virou as costas para ele, juntamente com o Hugo Motta, né? Hugo Motta rompe com o líder do PT e amplia a crise entre Câmara e governo Lula. O líder do PT na Câmara é esse cidadão aqui, o Lindenberg Farias, conhecido também como Lindinho, né? Dá um Google aí que vocês vão entender do que eu tô falando. E aí nós temos essa outra notícia aqui interessante, ó. Motta desiste de viagem para ver o Papa após prisão de Bolsonaro. A prisão do presidente Bolsonaro, que foi uma grande cortina de fumaça, intencional ou não, mas acabou servindo, né,
Porque temos vários escândalos aí. Voltamos, o Brasil voltou, né? O Brasil dos escândalos de corrupção. Saudades do tempo onde o escândalo do fim de semana era Bolsonaro andando de jet ski. Um jet ski da Marinha, onde ele não gastava R$1, né? E era acusado aí de importunar baleias. O Bolsonaro tá no Guarujá andando de jet ski e importunando as baleias. Esse era o escândalo que a gente estava habituado a ver na Globo, né? Hoje eles não conseguem nem mascarar, mas tem que noticiar que há o escândalo aí do INSS, onde tem dirigente do PT envolvido, recebeu milhões e milhões e milhões de reais. Tem que mascarar o escândalo do MEC, onde a ex-nora do Lula está envolvido. A PF foi bater na porta dela e deu de cara com Lulinha, o filho do Lula, né? Tava na casa da ex-mulher. Muito estranha essa história, né? Às 6 horas da manhã, não é ex ou sabia de alguma coisa? Tem aí o caso do Banco Master, que envolve ministros do Supremo, ex-ministros do Supremo, altas autoridades da República. Então precisava de alguma coisa para mascarar tudo isso e muito mais. E essa coisa foi justamente a prisão do presidente Bolsonaro. Prisão não, a transferência, né, do regime domiciliar para o regime fechado lá na sede da PF. Não vou nem entrar no mérito da prisão, porque o processo em si para mim já é fantasioso. Não houve tentativa de golpe, não houve nada. Bolsonaro nem aqui estava. E convenhamos, quem quer dar um golpe não nomeia comandantes militares que foram indicados pelo seu sucessor. Vamos combinar, né? Mas enfim, o presidente Bolsonaro foi então transferido lá para a superintendência da PF para usar como grande cortina de fumaça. E funcionou, porque isso tomou o debate público. A Globo, CNN, ninguém falou mais de outra coisa desde então. Ninguém toca no assunto Banco Master. A oposição já está querendo aí abrir uma CPI, mas essa história é para um outro vídeo. E aí, meus amigos, o Hugo Motta, ele cancelou a viagem que tinha para Roma para se encontrar com o Papa, para poder se dedicar a essa questão da anistia, porque ele sabe que há um barril de pólvora prestes a estourar, no sentido figurado, pelo amor de Deus, e ele quer evitar que isso aconteça. Eleição está chegando, o dele está na reta, e ele sabe que se aliando ao Lula, ele não vai ser reeleito. Porque os petistas já têm os seus candidatos, né? Então ele precisa de alguém ali realmente para apertar o dedinho na urna, na numeração dele, para poder ele continuar ali, né? Senão, é vala comum, aí fica complicado, né, Hugo Motta? A gente sabe que inocente ele não é, assim como o Alcolumbre. Falando no diabo, né? Alcolumbre segue Motta e rompe relações com líderes do PT. Rompeu porque, assim como o Pacheco, ele fazia parte ali do grupinho, desse acordão, foi traído. Não tinha outra opção. O Alcolumbre, inclusive, já anunciou publicamente que vai trabalhar contra a indicação do Bessias. O Bessias tem uma chance real de não ser aprovado. E esse vai ser, digamos, um primeiro impeachment de um ministro do Supremo. Bom, a indicação não vai para frente, então é como se fosse um impeachment, né? Porque sempre que um presidente ele indica o ministro, basicamente, na indicação ele já é o ministro, ele só falta tomar posse, né? Porque aí tem o chá das 5, que é a sabatina do Senado, que sempre foi assim. E se estivermos diante de uma primeira reprovação de um indicado para a Suprema Corte, estaremos diante, portanto, de um impeachment, né? A primeira vez, histórico. E vamos torcer para que seja o primeiro de muitos, porque se no ano que vem nós fizermos maioria no Senado, mas vai chover impeachment aí, tenho a certeza disso, tá? Enfim, eu espero que toda essa treta seja realmente verdadeira, não seja só um jogo de cenas, de cartas marcadas, e que Alcolumbre e o Motta, que tem todos os motivos para isso, de fato tenham rompido relações com o PT, e se isso acontecer, a gente tem grandes chances de aprovar a anistia. Deicon, mas o Supremo, calma. Uma batalha de cada vez, pode ser? Vamos vencer a batalha na Câmara, vamos vencer a batalha no Senado, porque o PL de anistia precisa ser aprovado nas duas casas. Depois tem a terceira batalha, que é a do Supremo. Uma coisa de cada vez. A gente não pode desistir de tudo só porque lá na frente pode ser que não podemos, ok? Além do mais, esse é um processo, esse projeto de lei da anistia, que precisa acontecer antes que outras ações aconteçam, antes que a gente possa anular tudo isso, porque tudo isso será anulado. É questão de tempo e todos nós sabemos disso. Mas até que isso aconteça, todo o trâmite precisa de fato seguir, tá bom? Agora, falando do presidente Bolsonaro, não vou colocar aqui o vídeo do Flávio, senão vai ficar muito longo,
mas ele trouxe informações preocupantes. Primeiro, ele falou que foi um pedido do próprio presidente Bolsonaro a Hugo Mota para pautar a anistia, e ali, ao meu ver, já é uma proposta de acordo. Falou, Mota, pauta a anistia aí, aprova esse negócio que ano que vem você vai ter apoio, você vai conseguir se reeleger. Para mim é um acordo, tá? Uma proposta de acordo, vamos ver se o Mota vai aceitar. E o Flávio trouxe a informação de que o presidente Bolsonaro tá com receio de comer ali a alimentação que é cedida pela PF, né? Eu compartilho do receio do presidente Bolsonaro, acho que não custa nada para um novo Adélio aí envenenar a comida do presidente, né? Culminar no seu assassinato e depois ele ligar o modo Adélio. Ah, foi Deus que mandou, porque não sei o quê. Aí vem um batalhão de advogados, pago sabe-se lá por quem, com um sigilo inquebrável e para defender o cara. Nada impede que isso possa acontecer. Então, realmente, o Bolsonaro, na minha opinião, não deveria comer a comida cedida pela PF. Não porque os policiais fariam algo, não. Mas a gente não sabe. Não é a PF que cozinha, né? Então, a gente não sabe de onde vem, até a comida chegar lá, como que funciona. É melhor evitar. E aí o Flávio trouxe a informação de que alguém, não citou nomes, mas eu posso imaginar quem seria esse alguém, não autorizou que Bolsonaro comesse a comida trazida pelos seus familiares. Se algo acontecer com o presidente Bolsonaro, que Deus o livre, vamos orar pela vida do presidente, vamos orar para que Deus proteja ele, tem protegido até aqui, certamente vai continuar, mas vamos orar para isso. Mas se algo acontecer com o presidente Bolsonaro, esse alguém que o Flávio Bolsonaro citou deve ser o principal suspeito de atentar contra a vida dele. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.